Agora, gente, vamos falar dos governos petistas, que apesar de terem avançado significativamente na expansão da educação fundamental, superior e EJA, não rompeu com a correlação de forças do setor privado da educação, e isso vai descambar em coisas assim que vocês vão ver que é muito perigosa. A maneira que foi formulada a política de expansão de educação, por um lado, gerou a época de maior construção de universidades públicas no país, o que é uma grande vitória, porque o fortalecimento das universidades públicas impulsionam a pesquisa no país, pavimenta uma série de políticas públicas educacionais pensadas por profissionais da educação, oferece formação pública gratuita de qualidade, como por exemplo a implementação de cotas raciais, sociais e para pessoas com deficiência, além de ser o período com maior formação e capacitação de professores, com bolsa de pesquisa para estudantes de licenciatura, né? Em 2006 tem uma vitória muito importante, que foi a substituição do Fundef pelo Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que assegurou ali recursos para todos os níveis de ensino, incluindo educação infantil, ensino fundamental, médio, ensino superior e a educação de jovens e adultos, e também elevou os repasses da União para os estados e municípios vinculados a essas matrículas. Eu preciso citar aqui também a expansão dos institutos federais, que sem dúvida são um dos modelos que mais oferece educação pública de qualidade e boa remuneração aos professores. Por outro lado, programas como o FIES e o ProUni são exemplos de políticas nacionais direcionados ao setor privado que, além de encher o bolso dessas instituições, produzem dívidas alarmantes para os alunos bolsistas. Essa financiarização exponencial, ela é facilmente observada com o passar dos anos, eu vou botar aqui na tela. Um outro golpe irreparável para a educação foi o abrandamento do MEC a permitir que cursos completamente descapacitados, com pouca infraestrutura e com professores com pouca qualificação, vendessem cursos de licenciatura a rodo, né, com poucos critérios, quase que um fast food ali. Aqui, a produção da docência como um complemento de renda foi vendida a todo vapor, né? Vou deixar aqui na tela esse comercial. Entendam, gente, que a crítica aqui não é a política de ampliação da educação superior, mas a maneira que ela foi estruturalmente pensada. Aqui eu quero fazer uma diferenciação, porque quando se pensa também em educação particular, as pessoas podem imaginar que eu estou falando ali de escola, de creche de bairro. Não se trata dessas instituições, e sim de verdadeiros conglomerados que tiveram seus bolsos recheados de dinheiro e se tornaram uma força política ainda mais ativa no país, ajudando inclusive no financiamento de grupos que em 2014 e 2015 aprofundaram a crise econômica e política do país. O exemplo, né, o bilionário José Paulo Lemann, dono da Ambev, acionista do Burger King, dono do grupo educacional Eleva, né, bem aspas aqui no educacional. Grupo que até 2021 tinha um faturamento anual de 70 bilhões de reais. Nós estamos falando de bilionários que possuem uma força econômica, social e política. Inclusive, no estudo da Carolina Rezende de Almeida, ela nos chama a atenção que em 2014, o ano caracterizado por redução muito drástica no orçamento do Ministério da Educação, fechamento de escola privada, sucateamento, foi visto pelo mercado como um ano altamente lucrativo, com taxas favoráveis de receita e de lucro. Parecia que esses conglomerados tinham alcançado o teto do mercado com seu crescimento absurdo no ensino superior. No entanto, a bancada eleita pelo mercado da educação agora deu o tom de que esse ramo tinha uma nova meta, que era abocanhar a educação básica. Cresceu então um forte discurso por parte do mercado de que o ensino superior estava saturado, que o ensino técnico era a bola da vez, né? A gente tem o Michel Temer alterando o modelo do FIES, lançando ali o programa Novo FIES, muito menos acessível, que gerou uma redução na procura do programa por causa dos juros altos, por causa da redução do prazo de carência. E aí, gente, 2016 foi um ano de crise na educação, né? Foi anunciado o novo ensino médio, projetos como escola sem partido, pagamento de mensalidade em federais, privatização de universidade pública, homeschooling e até mesmo uberização dos professores começaram a ganhar cada vez mais e mais força e serem aplicados em alguns estados. E a política que norteou a educação até aqui, que se baseava em diminuir o salário dos professores, desprofissionalizar, cortar recursos, sucatear e controlar, agora ganha uma dimensão ainda mais sombria, que é a transformação do professor em inimigo,
a ser combatido, né? Um doutrinador que precisa ser fiscalizado a todo segundo e que não pode ter um mínimo de autonomia. Nesse momento da história, a educação vive uma das suas maiores críticas das últimas décadas. Grupos educacionais de capital aberto têm ido às compras aproveitando dessa crise pós-pandemia. Então, a Croton Anhanguera, hoje fundida, são o maior conglomerado educacional do mundo, é dona de praticamente todo o setor privado de ensino superior por meio da Cogna e criou outros dois braços, que é a Vasta Educação, que oferece serviços de gestão para escolas e material didático, incluindo ali participação em licitação pública, ou seja, mais dinheiro público financiando materiais didáticos, e esse modelo educacional pensado pela burguesia é aquilo, né, estado mínimo só quando o assunto é saúde, educação e direito público. No resto é só uma mata mesmo. Inclusive o secretário de Educação do governo de São Paulo, por exemplo, já anunciou a substituição de livros didáticos por tablets da Multilaser. Curiosamente, ele é acionista dessa empresa. Faz parte desse projeto de país e educação fazer com que pessoas que sonham em serem professores, que pretendem se dedicar à carreira docente, desistam. Que nossa profissão se torne uma área inviável para quem quer viver disso. Que o ensino seja cada vez mais sucateado e com menos formação. A notícia de que até 2040 nós vamos ter um déficit de profissionais capacitadas dando aula não é uma tragédia, é resultado desse projeto. Porque é necessário manter professores subservientes, descredibilizados e mal remunerados. Educação forte também pode significar denúncia a esse modelo, pode significar produção educacional questionadora, crítica, que ajude os alunos a questionarem e refletirem sobre o mundo que vivem, né? Então a gente sempre escuta que a educação no Brasil prova que o Paulo Freire é um péssimo educador, mas quando a gente estuda a história da educação brasileira, a gente percebe que nunca tivemos um modelo freiriano. Nós nunca tivemos um modelo verdadeiramente comprometido com os interesses da nossa classe. O modelo de educação que eu defendo não está no passado ou no presente do Brasil. Cabe a gente pavimentar e disputar o futuro, que é o que a gente pode ser. E é por isso que os sindicatos, organizações populares e movimentos estudantil precisam ser combatidos e enfraquecidos nessa lógica. Porque não existe outra maneira da gente combater esse modelo que não passe pela luta coletiva, por mais difícil que seja. Os poucos avanços que nós tivemos na educação, como por exemplo o próprio Fundeb, o Pronera, a ampliação da EJA, a criação dos IEFs, né, o sistema de cotas, tudo isso é fruto de luta popular.